Pessoal, então continuando falar, então, um pouquinho, falando com vocês um pouquinho sobre a diminuição de biodiversidade, vamos falar agora um pouquinho, então, sobre essa questão da introdução de espécies exóticas, né, que até alguns alunos me mandaram aí, né, na semana passada, alguns questionamentos sobre isso. Professora, como que eu sei que uma espécie é exótica? Aquela espécie, ela vai ser exótica quando, né, em condições naturais, ela não poderia ser encontrada ali, né? Então, realmente ela foi levada, né, para aquele outro local pela ação do homem. Então, seria o que? Artificialmente, tá? Então, isso seria o conceito de introdução de espécie exótica, quando você encontra ali, né, espécies que foram introduzidas em um ambiente onde elas não seriam encontradas originalmente. Então, é artificial a presença, né, daquela espécie. Tem até alguns artigos, né, tem um artigo da Nova Escola que ela fala, né, ela questiona a presença dessas espécies exóticas pode ser prejudicial, ela é sempre prejudicial, né? O que eu digo para vocês é que sim, que na maioria das vezes ela é prejudicial. Algumas espécies vão impactar mais, espécies vão impactar menos, dependendo que da proximidade do nicho ecológico dessa espécie que foi introduzida com o nicho ecológico das espécies nativas. Então, o fator para você fazer uma análise ambiental do quanto, né, isso vai impactar ali naquele local onde ela foi introduzida vai ser o quê? Similaridades entre nichos ecológicos, proximidades. Quanto mais próximo, o impacto ambiental vai ser maior. Tá ok? Por que ocorre isso? Não? O que dá na cabeça de uma pessoa de pegar uma espécie e levar para outro local, né? Gente, são várias coisas que acontecem, né, que proporciona isso. Comércio internacional, né, às vezes ah, espécies que são exóticas, tanto vegetais quanto animais, né, muitas pessoas elas às vezes querem, né, ter animais, que às vezes são animais exóticos, né, animais silvestres, como se fosse doméstico, a experiência não dá certo e ela abandona, né, esses animais por aí, espécies mesmo ornamentais, espécies vegetais. Então, existe esse comércio internacional, né, que é bem frequente. Vocês podem aí, quem pesquisar no Google, ver reportagens aí aqui do Brasil mesmo, diversas aves, anfíbios, né, répteis que são levados, né, para fora do país aí, né, porque eles são exóticos. Tráfico, né, também, que aí está muito relacionado, tem a parte do comércio, tem a parte que é ilegal, né, que é do tráfico de animais, isso impacta bastante, né, também. E a principal questão, então, pessoal, essas espécies exóticas, quando elas são levadas de um local para o outro, obviamente elas vão buscar recursos naturais para sobreviver, elas vão buscar espaço, elas vão buscar alimento, né? E o que acontece é que muitas vezes nós vamos ter uma curva de crescimento populacional muito alta dessas espécies que foram introduzidas. Por conta, né, que essas espécies que são introduzidas, muitas vezes, né, elas não têm o que? Predadores naturais. E aí a população dela começa a crescer demasiadamente. Isso vai gerar impactos, né? Porque elas precisam se alimentar, então elas vão se tornar de uma maneira ou de outra, ou predadora, ou competidora, ou parasita, enfim, de alguma maneira ali ela pode, né, impactar nesse sentido aí. E então, de uma maneira ou de outra, né, isso pode gerar algum impacto ali no ambiente. Então, por busca de recurso e baixa resistência ambiental. Então, são questões aí que a gente pode levar em consideração quando a gente fala de introdução de espécies exóticas. Isso é muito impactante, pessoal, quando da época da colonização, né, e até mesmo, enfim, dessa busca aí, né, em ambientes de ilhas,
Existem alguns textos que contam algumas histórias aí pra gente, de algumas ilhas que onde a população tentando controlar algumas pragas levaram, né, gatos, cachorros, e isso daí provocou a extinção de várias espécies nativas. Tem uma que o livro de vocês traz aí sobre o dodô, né, que foi extinto por conta dessa questão de introdução de gatos, né, em determinadas ilhas. A questão também de algumas iguanas que desapareceram de algumas ilhas, né, por conta disso, da introdução de gatos e cachorros, que são animais que hoje são domésticos, né, mas que eles acabaram por impactar, enfim. Isso é muito preocupante quando a gente tem essa introdução desses animais exóticos em ilhas, tá? O livro traz aí para vocês um exemplo, né, de vegetal que é muito comum a gente encontrar por aí, que é o eucalipto, que ele é muito utilizado para reflorestamento, né, e também para o uso do recurso dele na indústria de celulose, de madeira, enfim, né. O eucalipto, pessoal, ele é uma espécie, né, que ele é muito resistente, né, ele tem um crescimento muito rápido. Quando você corta, né, o eucalipto, ele cresce novamente, né, não tem a necessidade, ele brota e cresce novamente, não tem necessidade, né, de replantar ele, muito resistente, né, às intempéries climáticas, porém tem um problema que é a questão do amensalismo que a gente já estudou, né? Então as folhas desse eucalipto, eles vão liberar algumas substâncias ali no solo próximo que vão impedir o crescimento, né, de outras espécies vegetais, não todas, mas de algumas espécies maiores que poderiam competir ali pelos recursos do ambiente. Então, o eucalipto é um exemplo, né, de introdução de espécie exótica, que pode gerar algum impacto ali naquele local onde ele foi plantado, né? Porque ele vai fazer nessa relação de amensalismo, que é tentar impedir o crescimento de algumas espécies ali vegetais, né? Então isso já pode impactar de alguma maneira. Ele acaba também por competir com recursos ali naquele local. Nós temos também uma espécie de mexilhão, né? Que foi trazido para cá, se eu não estiver enganado, acho que é da Ásia, foi introduzido inicialmente ali no Rio Grande do Sul e já chegou a ter histórias desse mexilhão até no Pantanal. Ele impactou bastante nos ecossistemas aquáticos, né? E provocou algumas séries de problemas nas usinas hidrelétricas, né? Entupimento de algumas usinas hidrelétricas. Nós temos também a questão do caramujo africano, né? Que na década de 80 ele foi trazido para tentar ser introduzido na alimentação. Seria ali um similar do escargot, que é aquele caramujo francês, mas aí não deu certo. Esse caramujo, os criatórios fecharam e esse caramujo invadiu a natureza e virou uma praga, né? Então ele destrói plantas, vegetações, enfim, um problema sério, né? Principalmente na época de muita chuva e trouxe vários impactos. Nós temos, por exemplo, a história do sapo cururu, que foi levado para a Austrália, né? Enfim, é muito complicado, né? A questão também agora que eu quero só para finalizar com vocês da caça e da pesca predatória, né? Que isso também vai impactar na questão da biodiversidade. Então, em muitos locais, a gente já tem espécies de peixes que desapareceram por completo, entrou em extinção por conta, né, da pesca predatória, né, para o comércio. Questão também de algumas espécies, né, animais que entraram em extinção por conta da busca de alguns recursos, né, ou não entrar em extinção, mas estão em vias de entrar em extinção. Alguns para retirar, né, marfim, né, como rinocerontes, alguns elefantes aí, até mesmo por crendices populares, nós temos ali algumas espécies de boto que quase entraram em extinção, né, para poder crendice popular, enfim, então algumas espécies que desapareceram, né, por questão tanto da exploração, né, desses recursos aí, animais e vegetais, até mesmo por questão de crendice,
tá? Então, vou encerrando aqui esse é o vídeo que encerra essa série sobre biodiversidade. E vamos então assistir esses 3 vídeos e refletir um pouquinho aí em como, né, essa ação antrópica então vai estar sendo refletido. Questão da pesca e da caça predatória, hoje nós temos muita legislação sobre isso, tá? Depois eu vou tentar fazer um videozinho para vocês sobre essa questão da legislação, mas o IBAMA hoje aqui no Brasil, ele fiscaliza muito isso, né? Questão da quantidade de peixe que pode ser pescado, né? De exemplares, né? Caça proibida, né? Depois nós vamos trazer um vídeo para vocês. Aí tem uma parte no finalzinho do livro aí que fala um pouquinho sobre essas legislações ambientais, tá? Então, vamos ficando por aqui. Obrigada e até mais.